Belém, capital do Pará e uma das maiores cidades da região norte. Fundada há 400 anos, a cidade é conhecida pela sua história, como o Forte do Castelo, na margem da Baía do Guajará. Outra principal atração da capital é o Mercado Ver-o-Peso, que já completou 388 anos e mistura cores e sabores da região. Por lá é possível encontrar variadas espécies de camarão e peixe e também o tucupi, esse líquido amarelo usado para cozinhar diversos alimentos. Há 15 anos, o antigo porto fluvial em Belém deu lugar a um dos principais cartões postais do Pará, a Estação das Docas. O complexo turístico oferece essa bela vista do rio Guajará. E no meio de tantas belezas, a equipe do Jornada veio conhecer a história da Justiça do Trabalho do Estado. Junto às comemorações no estádio Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, em 1º de maio de 1941, que marcaram um ato público histórico para a instalação oficial da Justiça do Trabalho, também surgiu a primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Belém. Nessa época, a 8ª Região tinha jurisdição sobre os estados do Pará e do Amazonas e os territórios federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. A primeira unidade da Justiça do Trabalho da 8ª Região foi presidida por Ernesto Chaves Neto e o segundo presidente foi o ex-ministro do TST, Raimundo de Souza Moura, que tomou posse em 1955. Um fato de destaque foi a posse de Semiramis Ferreira como a primeira mulher a presidir um tribunal do trabalho no Brasil. E em 1981, depois da criação do TRT da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, e com o surgimento do TRT da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre, o TRT da 8ª Região passou a ter jurisdição apenas no estado do Pará e no Amapá. No ano de 1986 foi inaugurada a atual sede do tribunal. Com o desmembramento, a população está melhor atendida e propicia um atendimento mais direto e mais célere. O desembargador Elisiário Bentes lembra que a Justiça do Trabalho da 8ª Região foi pioneira na justiça itinerante. Desde a década de 1970, era utilizado esse mecanismo para facilitar o acesso dos ribeirinhos à Justiça do Trabalho. Para a gente atingir e alcançar o ribeirinho, aquela pessoa que tem dificuldade no seu deslocamento, nós precisamos de um barco. E nós tínhamos esse barco, com a autorização da Capitania dos Portos, entendeu? Ele era todo equipado. Nós continuamos fazendo hoje de barco também, mas que não são mais propriedade da Justiça do Trabalho da 8ª Região. O memorial do TRT da 8ª Região preserva relíquias que contam a história da Justiça do Trabalho. Esta mesa, por exemplo, era usada nas audiências de conciliação da primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Belém. E por aqui também está conservado o primeiro processo, que aconteceu no dia 6 de maio de 1941. O tribunal também guarda o primeiro processo trabalhista que envolveu o trabalho escravo no Brasil. O desembargador Vicente Malheiros foi o relator do caso. Foi um caso assim pioneiro, a gente passou a despertar mais a atenção para essa situação de trabalho escravo, porque o trabalho análogo escravo, ele viola um dos princípios basilares dos direitos humanos e, sobretudo, do direito do trabalho, que é a dignidade do trabalhador. O índice de trabalho nasceu da seguinte forma: eu era vice-presidente do tribunal e eu estava já cogitado para ser o presidente do tribunal. Antes da própria eleição, eu digo, poxa, eu vou ser eleito presidente provavelmente do tribunal. O que eu vou fazer? Quais são os meus planos? Eu digo, vou fazer aquilo que realmente eu sei. Primeiramente, fazer logo uma música. Porque eu costumo dizer, eu estou desembargador, mas eu sou mesmo músico, compositor. Sempre em busca de um grande ideal, no caminho do justo e da lei. Seja a meta atingir, afinal, tudo aquilo que um dia sonhei. Salve, ó Deusada, nossa esperança, Papa na ajuda. Com uma população de mais de 400 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE, Macapá fica situada às margens do rio Amazonas. Uma das maiores referências de representação cultural, arquitetônica e histórica dos amapaenses é a Fortaleza de São José do Macapá. Durante a nossa estadia, tivemos a oportunidade de assistir ao equinócio, quando dia e noite tem a mesma duração. O fenômeno também marca o começo da primavera no hemisfério sul e do outono no hemisfério norte. Estamos em um dos cartões postais de Macapá. O Marco Zero é um relógio do sol. Por aqui passa a linha do Equador.
A capital do Amapá é a única no Brasil onde é possível estar nos 2 hemisférios ao mesmo tempo. E é aqui que foi construído o prédio considerado o mais sustentável da Justiça do Trabalho em todo o país. O novo Fórum Trabalhista de Macapá reúne em um só lugar as 8 varas do trabalho da capital do Amapá. Conta ainda com área de atendimento ao público, depósito, arquivo, auditório, biblioteca, agências bancárias e um estacionamento na área externa com capacidade para 150 carros. Macapá saiu de uma vara do trabalho para 8 varas do trabalho. Ela concentra praticamente toda a demanda do estado do Amapá. E são varas que, apesar de 8 e terem sido crescidas num movimento assim, bastante acelerado, são 8 varas topadas de processo. São varas de grande demanda. Então, nós temos uma movimentação de pessoas nas audiências, nos fóruns, muito grande. E a nossa estrutura material aqui em Macapá era uma estrutura material deficiente. Nós ocupávamos 2 prédios de vara, separados, distantes um do outro, um prédio de arquivo e um prédio de depósito. Então, quando surgiu a oportunidade, nós concentramos numa única área todas as 8 varas do trabalho, arquivo e depósito. Em 2015, foram recebidos quase 17.500 processos nas 8 varas trabalhistas de Macapá, que atende 16 municípios: Macapá, Amapá, Amapari, Calçoene, Cutias, Ferreira Gomes, Mazagão, Itaubau, Oiapoque, Porto Grande, Pracuúba, Santana, Serra do Navio, Tartarugalzinho e as cidades paraenses de Afuá e Chaves. A atual realidade econômica do país aumentou ainda mais a quantidade de processos recebidos. Nós temos percebido no último ano um crescimento de 8% a 10% em função da crise econômica, acreditamos no nosso processo trabalhista. Mas Macapá é um crescimento permanente. Se dá, talvez, pela expansão econômica do Estado, né, e por uma demanda cada vez maior aos serviços de justiça. Basta entrar no novo fórum para ver que tudo foi feito pensando na sustentabilidade. O projeto arquitetônico ele foi pensado com um viés também de muita iluminação natural. Então, as nossas paredes elas têm em torno de 1,20 m de altura e a parte superior é toda com vidro. E esse vidro permite que a luz do sol entre praticamente às 12 horas que ela está disponível. Então, a nossa perspectiva é que gaste menos com iluminação artificial e mais com iluminação natural ao longo do dia. Praticamente todas as salas têm iluminação natural. Eu digo praticamente porque tem a questão das salas de audiência, como elas ficam em posições mais centrais, algumas não pegam iluminação natural, mas as outras salas, secretarias, gabinete e pelo menos uma sala de audiência por vara, elas pegam iluminação natural. A água da chuva e das centrais de ar-condicionado é reaproveitada na irrigação do jardim e na descarga dos banheiros. Em geral, os nossos prédios aqui na região amazônica, órgãos públicos principalmente, têm que ter uma climatização via ar-condicionado em função do calor. E cada máquina dessa desperdiça entre 4 a 5 litros de água por hora. E aí nós resolvemos fazer um sistema de tubulação, de captação também dessa água, para que não desperdice essa água de condensação, que a gente chama, para fazer parte também do sistema junto com o sistema de captação de água da chuva. O prédio também conta com 560 placas de energia solar, com capacidade de gerar energia suficiente para suprir 25% do consumo total do prédio. Quando nós conseguimos levar para a presidência a proposta de que, já que nós íamos construir um fórum novo, e já que nós construiríamos um fórum novo no local em que o Sol passa mais perto da Terra, tinha sentido a gente considerar o uso de energia solar. E a presidência considerou isso um viés bastante interessante, porque nós conversamos com a engenharia e nós conseguimos fazer o vínculo da questão da sustentabilidade com a questão de gestão. O objetivo do tribunal é expandir o abastecimento para que, futuramente, a energia solar gere 100% do consumo total do fórum. Se nós temos condições
de ter 25% da nossa energia mensal gerada com o sol e nós podemos chegar a 100%, nós vamos buscar chegar a 100%. Então, se nós vamos cobrir a área de estacionamento com uma cobertura capaz de sustentar as placas de energia solar, é isso. Então, a gente brinca dizendo que nós estamos igual a mulher grávida, que sempre vê criança, né? Quando está grávida, vê sempre grávida. Agora, a gente, em todo lugar que a gente vê, a gente quer colocar uma placa de energia solar. A gente olha o prédio atual hoje em Belém, no tribunal, a gente já viu uma área que a gente consegue colocar energia solar. A ideia já é vista como exemplo. Isso se torna um padrão. Um padrão para a 8ª região e um padrão que queremos passar para as outras regiões. Queremos incorporar esses elementos de sustentabilidade para poder utilizar o que tão generosamente a natureza nos deu para que nós possamos prestar um serviço melhor. O projeto do novo Fórum Trabalhista de Macapá começou em 2012, ainda na gestão do desembargador José Maria Quadros de Alencar, e foi tomando forma nas gestões dos desembargadores Odete de Almeida Alves e Sérgio Rocha. A obra teve duração de 2 anos e 4 meses e foi inaugurada no dia 23 de setembro. A solenidade contou com a participação de diversas autoridades. Quem estava presente pôde conhecer as instalações. Ao todo, 8 juízes titulares, 7 substitutos e 127 servidores estão trabalhando no fórum para prestar um serviço ainda mais eficiente para toda a população amapaense. A gente reduziu a necessidade de ter essa quantidade de prédios dentro da cidade, concentrou no mesmo lugar e aí consegue entregar um trabalho com mais qualidade para o jurisdicionado também.